para isso, existe também um processo, uma portaria chamada tipificação de NRs, é a portaria 787, porque dentro do texto da legislação vai existir momento que vai haver conflitos entre um texto e outro, um setor e outro, enfim. E aí essa portaria vem para regulamentar isso. Ela é de 27 de novembro de 2018. E dentro dessa portaria, ela classifica as NRs em gerais, setoriais e específicas. Os anexos também, porque as NRs vêm com anexos. Aí os anexos são do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Toda vez que tiver um anexo lá do tipo 1, é porque ele complementa diretamente a parte geral da NR. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque vocês têm que terminar o curso aqui e ser capaz de elaborar PGE de qualquer área, de qualquer setor, independente. Dentro dos anexos, dentro das NRs, tem diversos anexos, vai ter conflito de um texto e outro. Aí vocês precisam entender como é que vai funcionar isso. Por exemplo, o anexo tipo 1 complementa diretamente a parte geral da NR. É que, por exemplo, tem um texto lá na NR, aí tem um anexo específico que é para regulamentar um detalhe lá da NR. E tem os tipo 2, que dispõe sobre situação específica. Por exemplo, o pessoal que viu a aula de semana passada, quinta e sexta do PCMSO, viu que os anexos da NR7 é tudo tipo 2, que dispõe sobre uma situação específica. Como assim? Tem 5 anexos dentro da NR7. Ele não trata em momento nenhum de PCMSO. Ele trata especificamente de níveis elevados de pressão sonora, agentes químicos, é uma situação específica. Ele regulamenta um assunto específico. E o anexo tipo 3 é aquele que não interfere na NR, apenas exemplifica ou define seus termos. Tipo os da NR12, né, que tem alguns anexos lá que não interferem, só exemplifica o que é aquele equipamento, o que é uma reta, enfim, regulamenta. E o que são normas gerais? As normas gerais é aquela que só regulamenta as definições dos termos jurídicos. A legislação é como se fosse uma lei, é o nome geral mesmo, regulamenta o contexto completo jurídico. Exemplo, a NR1. E como que vocês sabem como que uma NR está classificada, que tipo que ela pertence? Está lá na portaria. Vocês viram que na hora que publica a portaria no Diário Oficial da União, é fácil de saber. Está vendo aqui? Olha lá, NR1, geral, anexo 1, tipo 3, anexo 2, tipo 1. Esses são a tipologia. Aí vocês vão saber do que trata cada NR e cada anexo. Então, é só colocar no Diário Oficial da União o número da portaria que vocês vão achar e vai saber qual que é cada um. Via de regra, a gente já mandou das principais aí para vocês no documento. E as NRs especiais são aquelas que regulamentam a execução do trabalho, considerando as atividades, instalações ou equipamentos empregados, sem estarem condicionadas a setores ou atividades. Resumindo, para entender, uma norma especial é tipo, eu gosto de usar o de caldeira e vaso de pressão, que fica bem específica, né? Por exemplo, caldeira e vaso de pressão, ela não é para um setor específico. Você pode ter caldeira e vaso de pressão na NR18, você pode ter caldeira e vaso de pressão na NR31, você pode ter caldeira e vaso de pressão num hospital, por exemplo, na NR32. Então, ela não é do setor específico, é como se fosse de um equipamento ou de uma instalação específica, mas não de um setor. E as normas do tipo setorial, como o próprio nome diz, regulamenta um setor específico, como a NR18, que é da indústria da construção, ou, por exemplo, a NR32, NR31, que é do produtor rural, que a gente apelidou assim, né, que é da silvicultura, agricultura, enfim. Essas são as NRs setoriais. E por que vocês precisam saber disso? Em caso de conflito entre um texto e outro, as setoriais se sobrepõem à NR especial ou geral. Exemplo disso aqui. Lá na NR18, tem alguma coisa específica falando do PGR. E tem. O PGR da NR18, que é da indústria da construção, ele tem regras específicas. Ou seja, a NR1 não tem um profissional definido que está lá determinado que pode elaborar o PGR. Quem pode elaborar o PGR? Da NR1, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode elaborar o PGR. Obviamente que todo mundo entende que precisa ter um conhecimento, um aporte técnico em segurança e saúde do trabalho para fazer um programa desse, né? Mas quem define isso não somos nós profissionais, é a empresa. Se a empresa determinar que quem vai elaborar o PGR é a pessoa que trabalha no RH, pode ser, não tem problema nenhum, e ela pode assinar, também não tem problema. Mas a gente já sabe que o PGR, PCMSO e com a obrigatoriedade agora do E-Social, as empresas estão mais receosas quanto a isso, estão buscando cada vez mais profissionais de segurança e saúde do trabalho e principalmente consultoria. A gente aqui, por exemplo, recebe muitos orçamentos, solicitação para elaborar e até prestar consultoria do próprio SESM para elaborar o PGR. E aí, por exemplo, uma NR setorial, a NR18, ela determina quem elabora o PGR. Ou seja, entra em conflito, né? Você vai elaborar o PGR, lá na NR1 fala que é qualquer pessoa que a empresa determinar. Mas na NR18 fala que é um profissional legalmente habilitado para
obras acima de 7 metros de altura e com mais de 10 funcionários. Com até 7 metros de altura e 10 funcionários, o técnico de segurança pode elaborar. Então, entra em conflito. Aí, quem manda, digamos assim, quem se sobrepõe é a setorial. E a especial se sobrepõe à geral também. Se tiver um conflito, por exemplo, alguma coisa relacionada a caldeira e vaso de pressão na NR1, por exemplo, ou no seu setor, você vai atender o que está regulamentado na especial. Tá? Em caso de lacunas, a NR setorial ela pode ser complementada por NR especial, ou seja, uma NR18 da vida pode ser complementada por uma caldeira e vaso de pressão. Porque pode, como eu falei, pode ter caldeira e vaso de pressão dentro da NR18, dentro da indústria da construção, quando aquela não contemple todas as situações, tá vendo? Aí você vai lá na NR especial, que é aquela de um equipamento, de uma instalação específica, não é por setor, é instalação. E a NR especial pode ser complementada por NR geral. Como assim? Uma caldeira e vaso de pressão, se tiver uma NR geral, como a 9, por exemplo, né, de riscos químicos, físicos e biológicos, de avaliar químico, físico e biológico, que não é mais PPRA, ela pode ser complementada por SNR, tá bom? Então, eu precisava mostrar isso aqui para vocês, porque quando vocês estiverem elaborando os PGR de vocês, se acontecer um conflito, sempre vai ser o quê? A setorial se sobrepõe à geral. E a especial complementa uma setorial. Geralmente é assim, a setorial que manda, entendeu? Aí, se ela precisar de um complemento, você usa uma especial e até mesmo uma geral.